Muito bem. E a falta de planejamento financeiro é um dos grandes responsáveis pelo alto índice de inadimplência no país. Segundo o Serasa Experian, cerca de 40% dos brasileiros convivem com contas em atraso. E isso também acontece com as pequenas empresas, principalmente com aquelas que estão ainda começando, não é verdade? A dificuldade em controlar o orçamento faz com que esses pequenos empresários, às vezes, acessem créditos com taxas de juros muito altas. E aí, ao se deparar com uma situação como essa, a preocupação é uma só, né? Como é que a gente faz para sair das dívidas? Mas, para falar sobre esse assunto, para explicar tudo para a gente está recebendo aqui no Notícias do Bem o Marcelo Zucatelli, que é especialista financeiro. Marcelo, seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Bom contar com a sua participação conosco aqui mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço. Primeiramente, agradeço a Deus e a vocês por nos dar essa oportunidade mais uma vez de poder ajudar as pessoas que estão com dificuldade financeira. Muito bacana, Marcelo. Bom, eu queria começar pedindo para você explicar para a gente essa questão do endividamento. Quando a gente pensa na pessoa física, quando a gente pensa nas nossas contas, ou quando a gente pensa no pequeno e microempresário, a lógica do endividamento é a mesma? Quer dizer, é a falta de planejamento realmente? Assim, dentro do meu ponto de vista, o que eu vejo muito, né, sendo especialista em dívida, eu vejo que as pessoas, elas se confundem. Por exemplo, a pessoa tem uma empresa, né, ela acha que as contas da empresa é a mesma dela. Então, por exemplo, a empresa faturou 50 mil, ela acha que ela faturou 50 mil. Não, ela tem que saber que a empresa, ela tem uma situação financeira, o que ela fatura é dela, e o dono da empresa tem que entender que ele tem que ter um prolabore totalmente programado. Então, assim, se ele estourou o prolabore dele, ele não pode pagar as contas dele com o dinheiro da empresa, porque o dinheiro da empresa é da empresa. Então, eu vejo que há muito erro em cima disso. Uhum. E aí tem uma outra questão, que seria a falta de acompanhamento profissional, talvez, para que existisse uma planilha mais adequada. Quais são as dicas que você dá para os micro e pequenos empresários, principalmente os microempreendedores individuais também, enfim, para a gente que às vezes acaba misturando os dinheiros, né? A gente pode dizer assim. Exatamente, assim, primeiro que a dica é, primeiramente, ele estruturar a empresa dele e não confundir o financeiro da empresa com o pessoal dele. Em segundo, ele tem que entender que, assim, o banco não é inimigo dele. Ele tem que ter um bom relacionamento com o banco, porque através disso ele consegue várias facilidades para que ele possa reforçar a empresa dele financeiramente e caso haja, como a gente diz, né, no popular, uma dor de barriga, ele tenha um bom relacionamento para que ele possa reduzir aquela dívida dele e pagar dentro do que tá programado para ele. A Royal Assessoria, que é a empresa onde eu e o Gabriel somos sócios, nós somos especialistas nisso, em poder entrar com uma negociação com o banco, onde você consegue quitar a sua dívida com até 85% de desconto e voltar a ter relacionamento com os bancos. Tá, voltando à questão do planejamento, o que falta para as empresas, ou para os microempreendedores, ou para as pequenas empresas, fazerem efetivamente o seu planejamento de maneira adequada? O que tem que constar nesse planejamento? O que precisa fazer parte dessa planilha das empresas? A empresa, primeiro, ela precisa ter uma estimativa de faturamento mensal, né? Assim que ela tem essa estimativa, ela faz um planejamento do prolabore dos funcionários, dos donos das empresas. Só que ela não pode esquecer, porque assim, às vezes as pessoas acham que você ser dono de empresa é simples, agora eu não trabalho mais. Não, você vai trabalhar muito mais. Não, e muitas das vezes você vai abrir mão do seu salário para que você possa pagar os custos da empresa, pagar os funcionários, né? Então, o planejamento já vem desde o início. Entender o seu mercado, saber exatamente o seu faturamento mensal, né? Isso daí você tira uma estimativa do último ano, né? E não procurar fugir disso. Sempre seguir um planejamento. Se você se planejou para ter um prolabore de 1.000, para ter 3 funcionários e para vender uma certa quantidade de serviço, você não pode fugir disso. Você tem que seguir o seu planejamento, porque qualquer desvio vai sair fora e aí você vai ter sérios problemas financeiros.
Tá certo. Você não pode esquecer de colocar ali também nesse planejamento seus custos fixos, tá certo? E é fundamental que a gente tenha também um planejamento de reserva financeira para a empresa. E quanto deve ser esse planejamento de reserva financeira? A reserva financeira, ela tem que ser mais ou menos algo que você consegue custear a sua empresa caso não tenha nenhum faturamento mensal durante 6 meses. Esse é o planejamento ideal. Por quê? Qualquer problema que teve, ou de mercado, ou político, ou qualquer problema que venha a ter na sequência dos seus meses, você consegue se manter durante 6 meses e não ter o problema de ter que buscar bancos, né? O banco é a última das alternativas que você busca. Pois é, nós tivemos inclusive nessa situação de pandemia agora, que nós estamos nessa fase de acabou, não acabou, enfim. A pandemia não acabou, mas a retomada já aconteceu, mas pegou meio que todo mundo, inclusive os micro e pequenos empresários, principalmente, de surpresa e sem provisionamento para isso, né, Marcelo? Exatamente. Sabe o que acontece? É que às vezes muitas das pessoas elas sabem um pouco dos seus direitos, mas elas não vão atrás dos seus deveres, né? Então, assim, algo pegou de surpresa. Exatamente. A pandemia chegou, te pegou de surpresa. Então, muitas das pessoas não sabem que o quê? Por exemplo, os órgãos de proteção ao crédito, eles, dentro da lei, eles não podem divulgar suas dívidas. E acontece muito disso, as empresas travam no mercado financeiro, não conseguem gerar seu capital, entendeu? Então, existe um serviço, né, jurídico, isso totalmente legal, a gente consegue o quê? Bloquear que os órgãos de proteção divulguem suas dívidas, porque você consegue negociar diretamente com esse banco e continua tendo um planejamento financeiro com outros bancos, onde você consegue gerar a economia da sua empresa e a economia do país. Entendi. Agora, Marcelo, você falou que os bancos têm que ser, recorrer a empréstimo bancário tem que ser a última opção, né? Existem outras opções para não ter que recorrer ao banco e que depois que o negócio descambou, depois que saiu do planejamento, ou você vai ter que recorrer? E caso tenha que recorrer aos bancos, quais seriam as melhores opções de empréstimo? Sim, ó, primeiramente, dentro do meu ponto de vista, é como eu falei, você só recorre ao banco quando todas as suas alternativas já se foram e você precisa girar a economia da sua empresa, né? Normalmente, as pessoas procuram crédito normalmente com bens de garantia. Se tem uma opção que eu falo para os empresários, não faça, é colocar os seus bens como garantia. Então, assim, quando você coloca como garantia e acontece, por exemplo, uma pandemia, onde você fica meses, às vezes anos, sem conseguir girar, você vai perder os bens que você já conquistou. Então, se você tem que ir atrás de crédito no mercado, você tem que procurar os créditos pessoal, ou seja, capital de giro para a pessoa jurídica e o empréstimo pessoal para a pessoa física. Nunca coloque o seu bem como garantia, porque se você não pagar, você perde o seu bem. Sim, ainda que os empréstimos com os bens de garantia tenham juros mais baixos. Essa conta não fecha, ainda com juro mais baixo, não vale a pena, na sua opinião? Não vale a pena, por quê? Se você tiver esse problema, vou dar um exemplo da pandemia, de ficar muito tempo sem, você vai perder o seu bem. Agora, quando você vai atrás do crédito pessoal, que a taxa é maior, porém, se a conta de barriga desce e você não conseguir arcar naquele momento, você não perde o seu bem e entra em contato, porque o banco é muito maleável para conseguir te favorecer para que você possa parcelar, para que você possa quitar com bastante desconto, e aí nisso você não perde os bens que você já conquistou. Por exemplo, às vezes você tem um imóvel que custa 400 mil e você precisa de 100 mil para que você possa, sei lá, pagar a folha de pagamento da sua empresa. Se você colocar o seu bem de 400 mil de garantia para um empréstimo de 100 mil e você não conseguir arcar, você vai perder de 400 mil. Entendeu? Agora, quando você vai para o empréstimo pessoal ou para o capital de giro, você não conseguiu arcar, você tem tempo de conseguir negociar com o banco, você tem tempo de poder parcelar, de poder entrar com uma negociação para quitar mais barato, entendeu? Então, por isso que mesmo às vezes
você tendo uma taxa menor, não vale a pena. Entendi. Agora, Marcelo, depois que você coloca as contas em dia, vamos lá, você está com as contas atrasadas, conseguiu colocar as contas em dia, ou fez um empréstimo para colocar as contas em dia, enfim, deu lá a sua solução financeira, aí é extremamente importante que você tenha cuidado para não cair de novo na mesma situação, né? Porque muita gente acaba fazendo isso, muita gente passa por isso. Exatamente. É aquele negócio. A gente muitas das vezes aprende as coisas errando. Então você já errou uma vez ou foi pego de surpresa por uma pandemia. Então, nesse meio tempo, você já tem que começar a fazer um planejamento. Você tem que entender que você vai ter algumas parcelas a mais e você tem que dar prioridade para elas juntamente com a sua folha de pagamento. É como se você tivesse um funcionário a mais. Então você tem que entender que o quê? Muitas das vezes, às vezes você tem um prolabore mais alto, você diminui. Às vezes você tem, por exemplo, um ar-condicionado numa empresa que às vezes ela é bem arejada, então você tem que diminuir esse custo. Então você diminui custo que não vai fazer diferença na atuação da sua empresa. Ou seja, não é fácil, né? Tem que ter disciplina e tem que ter Não é fácil. determinação, né? Tudo que é errado é mais gostoso. Errado que a gente, por exemplo, tem o benefício, mas só que às vezes pode te trazer um problema maior, né? Então, assim, eu costumo falar para as pessoas o seguinte: quem foi o rei mais rico da história foi Salomão. E o que o pai dele ensinava para ele? Filho, o mais importante é a sabedoria. Filho, o mais importante é a sabedoria. Quando Deus veio falar com Salomão, o que ele queria, né? O que ele queria para tocar o povo dele? O que ele pediu? Sabedoria. Então é muito bom que a gente esteja sempre lendo, sempre se atualizando, sempre buscando conhecimento para que a gente consiga fazer um planejamento muito excelente. Tá certo. Marcelo, eu queria que você deixasse seus contatos aí para quem quiser continuar a conversa, quem quiser saber mais também a respeito do seu trabalho como especialista financeiro. Deixa para a gente as suas redes sociais, enfim, seus contatos para que o pessoal que está acompanhando Notícias do Bem possa falar contigo. Sim. O telefone de contato é 11 94703 3677. O site da Royal Assessoria é www.royalassessoria.com.br e o nosso Instagram é @royalassessoriafinanceira.com.br. A gente vai estar à disposição para poder ajudar todos os pequenos e grandes empresários que estão com dificuldade financeira para que eles possam retomar as suas atividades de forma mais tranquila. Tá certo, Marcelo. Obrigado pela sua participação com a gente, obrigado pela sua disponibilidade em atender o Notícias do Bem. Foi um prazer conversar contigo e a gente volta, né, aqui sempre no Notícias do Bem, trazendo outras informações aí a respeito desse tema. Até a próxima. Muito obrigado a vocês e até a próxima.